E aí pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos cobrir mais um caso raro. Eu não achei mais fontes na internet além da fonte original que eu trouxe essa matéria, que foi uma publicação da revista UFO. Se não me engano, o ano da publicação dessa matéria foi de 98 e ela foi colocada no site pelo Birajara Franco Rodrigues, né, e um grupo de investigadores, que eu vou citar ao final do texto. E esse é mais um caso daqueles que, né, ninguém tem notícia, ninguém ouviu falar. Um caso muito interessante, tem alguns pontos que eu achei bem legal da história que eu vou sublinhar eles pra gente, vou reforçar eles, porque são pontos que trazem uma pulga atrás da orelha de coisas que a gente já viu em outros casos, em outras situações. Então, vou trazer para vocês hoje esse caso que chama caso Fujihara. Ele aconteceu em Poços de Caldas, interior de Minas. Então vamos lá? Você está ouvindo Projeto Contato Podcast. Episódio de hoje, caso Fujihara. Quando José Marcos Sabino de Carvalho resolveu abrir aquelas duas malas descoradas, com as capas rachadas por 35 anos de desprezo, num canto de um porão, retirou delas 2 ou 3 peças de roupa mofada, alguns livros, que no meio deles estava um dicionário português-japonês, com caracteres nipônicos, escrito a nanquim, e umas poucas palavras inteligíveis no nosso idioma. A tinta estava manchada, quase ilegível. O pequeno livro protegia 3 fotografias em preto e branco, de bordas já amareladas, que mostravam um objeto em forma de prato, visivelmente em relevo, e que se destacavam 3 superfícies, né, 3 ondulações na parte superior desse OVNI, desse prato. Na maior imagem, aquele prato alongado, né, ele era suporte para uma superfície mais volumosa, como se fosse uma cúpula, né, na parte superior do OVNI. E na imagem pode-se notar que foi tirada na frente da fachada na época, denominado Hotel Hidrominas, que era um dos mais antigos e tradicionais da cidade de Poços de Caldas. Na imagem, 4 homens apontam para o OVNI, que está parado no céu, né, que parecia um dia um pouco nublado com um tempo chuvoso. O objeto estava estabilizado e estava simetricamente alinhado ao chão, né. Ele estava como se fosse reto em relação ao chão, não estava inclinado nas imagens, e ele estava ao lado de uma das serras que limitam Poços de Caldas. Atualmente, o hotel tem nome de Palace e ainda é mantido sob constante conservação próximo à enorme Praça Pedro Sanches, que é uma praça muito arborizada, e nessa praça tem um marco, né, um monumento que chama Minas ao Brasil. O prédio proporcionou um ponto de referência para quem for tentar tirar uma fotografia na mesma posição. O prédio, como ele ainda está lá, ele serve de referência, de parâmetro, para ter uma ideia da distância e posição do OVNI registrado. Tudo indica, considerando a distância, né, que foi focada na fotografia, que o OVNI não alterou sua atitude nas 3 imagens que foram registradas, nas 3 fotos, pois o tamanho aparente entre as 3 fotos é o mesmo. Sabino, que encontrou as fotografias numa chácara que ele administra, foi as caixas, onde é que tinha esse material, foi deixado por uma família de italiano que o criou.
A chácara pertence à família dele, que veio para o Brasil logo após a Segunda Guerra e adquiriu um hotel menor com o nome de Hotel Sion, que fica no centro da cidade de Itajubá, próximo a Poços de Caldas. Com o passar dos anos, todos foram falecendo e Sabino herdou a responsabilidade de administrar o pequeno sítio, né, cujo esse porão, que tinha diversos móveis lá parados e estragados, e alguns pertences velhos do hotel, e algumas malas que eram deixadas por alguns viajantes que não retornavam para apanhá-las, o que era uma prática muito comum de quem trabalhava viajando naquela época. A família desfez o negócio do hotel em 69 e todos foram residir na chácara, levando os objetos que não entraram na transação para esse local, para essa chácara. Nesse fato em questão, Sabino lembrava-se de um japonês que se instalava periodicamente por alguns dias, né, com remédios ou alguns produtos agrícolas, pelo que ele se lembrava. Provavelmente, devido à falta de dinheiro, o japonês não retornou mais ao hotel, deixando lá essa mala, né, com alguns pertences de pouco ou nenhum valor, digamos assim. Segundo ele, isso era realmente muito comum. Alguns viajantes faziam algumas viagens, né, para cidades do interior, só que sem sucesso nas suas vendas ou em conseguir emprego, eles não voltavam para o hotel para recuperar suas coisas, né? Eles seguiam ou tentavam voltar para os seus destinos. Sabino lembra ainda que um japonês viajante tinha suas atividades em Poços de Caldas e Itajubá, e estimava que ele teria cerca de 30 anos de idade, era um rapaz até novo. Sabino encontrou as fotografias em uma mala velha e empoeirada no porão da chácara dessa família, né, da sua família, no interior de Minas. Segundo Sabino, ele ainda pode, que ele afirma, né, sem muita segurança, ele crê que a última vez que esse viajante esteve no hotel foi no final da década de 50 ou início dos anos 60, né, numa janela aí entre 58 e 64. Com o passar dos anos, a proprietária do hotel, de tempo em tempo, comentava sobre essas fotos que estavam nessa mala desse viajante, e uma vez disse que o próprio viajante teria enviado cópias dessas imagens e os negativos para os Estados Unidos, ao que em tudo indica para avaliação, né, na agência espacial, na NASA, mas que, no entanto, jamais recebera qualquer resposta disso. Acho interessante trazer pro quadro geral também, né, que no ano de 58, né, que seria o período que esse senhor estaria hospedado, foi o ano de fundação da NASA. A NASA foi fundada em 58. Então, é uma coisa que ela está contextualizada com o momento, digamos assim, para validar esse ponto, né, justamente se esse avistamento, esse registro tinha sido feito antes da criação da NASA ou já posteriormente, e foi realmente posterior. Então, segundo a análise de quem teve posse das fotos, né, as fotos foram batidas um pouco depois do meio-dia, e provavelmente a máquina utilizada foi uma Yashica, que era um tipo caixão, né, que era muito comum naquela época, essas máquinas dos anos 50. Quando a dona Ana Castiglione, que era a proprietária do hotel, faleceu em 96, seu pupilo ficou com as chaves da propriedade e hoje é responsável pelo patrimônio, incluindo os móveis em estilo antigo que estão na sede do sítio da família. As coisas inutilizadas e envelhecidas todas foram para o porão, e entre elas alguns livros de registro do hotel, registro dos hóspedes, né, que é bem comum fazer aquele registro de check-in e check-out. As fotos foram encontradas dentro de uma das malas, que estava dentro de um pequeno dicionário, mas realmente não tinha nenhum negativo nessas fotos. Sabino não hesitou em entregar as fotos que encontrou para o jornalista chamado Alair de Almeida, ainda no ano de 97, foi em outubro de 97. Alair publicou as fotos no seu jornal regional que se chama Região Sul, que ele cobre 53 cidades do sul de Minas. Eu procurei online e não achei registro, eu acho que não chegaram a digitalizar essas edições mais antigas dos jornais.
Então realmente eu não consegui achar nenhuma versão online, né, nada digital dessas fotos ainda. Eu acredito que a equipe da revista UFO tenha em posse ainda. Como eu peguei no site da revista UFO essa matéria, os links estão quebrados, então as imagens não são carregadas. Então eu tive um pouco de dificuldade para adquirir as fotos nesse sentido, ver as fotos para colocar para vocês como referência. Então, durante a pesquisa que foi realizada na região, né, o grupo de ufólogos que registrou o caso, eles conseguiram, depois muitas horas de busca nessas caixas, nesse material que estava no porão da chácara, encontrar em um dos livros de registro um nome japonês, que era o mesmo nome que estava no dicionário, T. Fujihara. Então foram ao centro da cidade, num hotel chamado Hotel Sion, na Praça Pereira dos Santos, e foram informados que somente os livros dos últimos 6 meses estavam lá disponíveis, que os livros antigos realmente tinham sido levados para a família de italianos que tinha vendido a chácara. Então só os livros, o histórico mais recente foi mantido, e tudo que era antigo foi mandado para essa chácara, onde os ufólogos encontraram o livro com o nome. E então no meio, né, no meio de outros livros e entulhos, os arquivos anteriores a 1960 não tinha nenhum registro do Fujihara. Alair e Sabino, né, o repórter, e Sabino, o proprietário, digamos assim, dos materiais hoje, fizeram questão de deixar as fotos sob custódia dos pesquisadores para que fossem publicadas na revista UFO. Então o Birajara adquiriu essas fotos na época, e os avaliadores, a princípio, com a tecnologia, né, que tinha na época, e a análise não foi feita uma análise aprofundada, né, de fato das fotos, mas as fotos foram avaliadas inicialmente, e eles notaram semelhanças com o caso das fotografias feitas pelo Ed Keffel, que estava em companhia do repórter João Martins, da revista O Cruzeiro, que foram as fotos do OVNI da Barra da Tijuca. Então inicialmente eles notaram uma semelhança do OVNI do caso Fujihara com o OVNI da Barra da Tijuca, onde é que ele tinha umas nuances na cúpula, né, na parte superior dele, tinha um alto relevo, digamos assim. Não era um disco todo linear, todo liso. E poucas vezes, né, em caso ufológico, a gente pode identificar um modelo específico de OVNI, de nave, que é relatada em mais de um caso, né? E é interessante frisar também que a cidade de Poços de Caldas tem uma usina de extração de urânio radioativo, né, que naturalmente ela é mantida com um certo sigilo, assim, ela não é aberta a público por motivos óbvios, né? Então esse é um dos pontos que eu comentei com vocês, que eu queria trazer lá no começo, que eu achei legal sublinhar, porque é comum o avistamento em locais de mineração de material radioativo, né? O urânio ele serve de tanto belicamente, né, para a criação de bombas que a gente desenvolveu aqui na Terra, quanto para desenvolvimento tecnológico, né? Então imaginamos que o urânio esteja no radar deles como ponto de interesse, digamos assim. Então não é raro, não é incomum encontrar ter avistamento de OVNIs, de sondas em locais de extração de material radioativo. O senhor Alair de Almeida, editor do jornal Região Sul, publicou as fotografias no jornal na época, né? E se realmente foi enviado para a NASA, a gente não pode ter certeza, né? Era só uma história que a proprietária tinha contado, mas não tinha esse crivo, né, da informação, nem do senhor Fujihara também. Ele não foi identificado posterior a esse caso para poder esclarecer o paradeiro dessas fotos e do negativo.
os ufólogos continuaram buscando através dos livros, né, de 54, 57, 58, 60, e que fizeram aquele levantamento, né, a priori foram os primeiros livros que eles pegaram para conferir as entradas e saídas de hóspedes, tentando localizar o registro, né, de alguém com esse nome de Fujihara. Então, Alair de Almeida, ele encontrou no dia 10 de março de 62, né, e saída no dia 13 de março de 62, ficando 3 dias, né, hospedado, o senhor T. Fujihara. Então ele encontrou no livro a data exata, né, em que foi a última estadia do senhor Fujihara. E no livro, né, naquele livro de mão que tinha do senhor Fujihara, aparentemente ele veio de São Paulo para a região de Poços de Caldas, e junto com o livro, né, tinha também o seu número de identidade de viajante, né, que era o tipo M19, né, tem a numeração específica, como se fosse um CPF, né, de um imigrante que venha a ser devidamente naturalizado e regular no país. Ele gera um número, né, que é um modelo desse M19, né, que é o modelo 19, que é uma certidão que tinha para estrangeiros na época, como se fosse um passaporte. Então eles conseguiram identificar também mais um dado do Sr. Fujihara. Então os pesquisadores foram até um senhor chamado Miko Kawai, que era um senhor japonês idoso que residia na cidade de Itajubá há décadas, né? E esse senhor foi procurado pela equipe que estava realizando as pesquisas na região para tentar traduzir, né, ou ter mais alguma informação do que estava escrito em japonês no livro, né? Então, segundo esse senhor Miko, essa escrita, ele tinha escritas tradicionais, mas tinha também uma escrita típica, que ele não conseguia identificar, ler muito bem, que era como se fosse um linguajar mais rebuscado, que era um pouco mais complexo para sua tradução. Então, mas ele pôde identificar o nome completo do Sr. Fujihara, que seria Tazahiko Fujihara, que era o nome completo dele, que estava na última página do pequeno livro em japonês. Então, e próximo do nome do seu Fujihara, que estava no livro, tinha uma palavra que estava escrito, junto de um asterisco, estava escrito possessão, né? Então a equipe que fez a investigação ficou na dúvida se o senhor Fujihara ele tinha dificuldade com o português para encaixar algumas palavras, né? Que indicando que aquele dicionário, né, aquele material, aquele caderninho seria de posse do seu Fujihara ou de possessão do seu Fujihara, né? Não sabe se a palavra foi escrita equivocadamente. Então, dentro do dicionário, tinha outra frase também que estava escrita que deixou a equipe bem surpresa, digamos assim. Estava escrito entre aspas: muito cuidado, material radioativo. Então, não se sabe se o Sr. Fujihara ele trabalhava nessa área da mineração de urânio ou se era referente ao OVNI, que ele estava citando essa questão da radioatividade. Isso ficou em aberto, porque como só escreveu muito cuidado, ponto, material radioativo, não sabe se de fato ele trabalhava, manuseava material radioativo, né? Ou ele tinha alguma outra informação. Essa frase ficou solta dentro do caderno. O senhor Miko, que é o tradutor, né, que foi encontrado pela equipe, ele afirma que há outras notas em dialeto japonês antigo que ele não domina, então ele não pôde traduzir, né? Então, e tinha algumas coisas que eram de cunho técnico, que ele não quis se arriscar a traduzir também. Então, diante dessa situação, né, que não tinha os negativos, né, à disposição, fica difícil estabelecer exatamente quem que era o seu Fujihara, porque não tinha a função dele, né, qual era a sua ocupação, qual era o trabalho dele. A equipe, então, continuou pesquisando nos jornais e na região de Poços de Caldas se mais algum outro jornal ou televisão tinha coberto essa notícia, e não foi encontrado nada. Ninguém publicou essas fotos, né, ou qualquer notícia
relacionada a eles. E eu fiquei de trazer também informação do grupo, lá no comecinho, né, que realizou o registro do caso. Esse grupo se chama UFO Pesquisa, UFOP, né, UFOP, né, que no ano de 97. Era um grupo de 6 pessoas, liderado pelo ufólogo César Garcia do Lago, né, e ficava na cidade de Campestre, na região sul de Minas também, bem próximo ali de Poços de Caldas. E foi a equipe que trouxe, né, esse levantamento desse caso à luz do dia, né? Então foi mais um caso aí que a gente nunca ouviu falar. Eu não vi em lugar nenhum ninguém falando desse caso, não existe. E as fotos no link da revista UFO estão quebrados. Então eu vou pedir depois encarecidamente ao Thiago Tiquete para ver se ele tem em arquivo lá essas fotos em forma digital para enviar, para que eu coloque no livro, né? O livro que eu estou montando, esse caso vai para o livro. Eu espero colocar as fotos, e caso tenha mais alguma atualização, né, de algum descendente do seu Fujihara ou da família que tinha a gestão deste hotel, vai ser muito bem-vindo, né? Então, se tiver alguém aí na podosfera que for parente do senhor Marco Sabino de Carvalho, né, que tá lá na chácara, lá no interior da região de Poços de Caldas, a gente vai ficar muito feliz em implementar esse caso, né, em trazer mais informações, enriquecer mais um pouco. E é isso, galera. Esse foi o caso de hoje. O que vocês acham? O que vocês acharam desse caso, né? Acharam interessante? Por favor, comentem aí nos comentários, principalmente, gente, no Instagram, se for possível, porque o Spotify ele não me deixa interagir com vocês. Então eu vejo os comentários, eu fico muito agoniado de não poder responder, não é uma rede social, digamos assim, né? Então eu vejo as pessoas que comentam nos episódios e eu não posso interagir com vocês. Então procura nas outras redes também, tá? Meu WhatsApp é bem acessível, eu deixo sempre o link aqui das minhas redes embaixo. Então tem Instagram, tem e-mail também do podcast para vocês mandarem fotos, casos, tiverem relato, qualquer dúvida, podem entrar em contato com a gente. Então eu queria abrir um parênteses aqui para primeiro agradecer vocês, né? O podcast está ficando cada vez mais interessante, ficando mais relevante dentro do Spotify também. Eu agradeço muito a vocês que estão ouvindo, tá? Sem vocês nada aconteceria, não seria possível, tá? Eu queria abrir um momento aqui para agradecer o pessoal que tem comentado nos últimos episódios. Eu queria abrir um parênteses aqui para agradecer o Igor Bonano, né, que ele comentou no caso João Franco, que ele fez um comentário bem engraçado. Abre aspas, eu costumo dizer que minha mãe já me salvou de 2 abduções. A segunda pode ser fantasia minha, mas o primeiro caso, minha mãe não gosta nem de tocar no assunto. Igor Bonano, pelo amor de Deus, eu quero escutar essa história, deve ser muito interessante. Então me procure, cara, nas redes, tanto no Instagram, quanto no WhatsApp também, tal. Vamos trazer, vamos registrar o seu caso, vamos jogar aqui no podcast também pro pessoal ouvir essa história, né? Que tanto, se ela amedronta tanto a sua mãe, alguma tem, né? De verdade ali, que deixa ela nessa posição de temor e agonia em comentar do caso, tá? Então vamos tentar trazer esse caso, mas claro, né, com respeito, né, sem citar o nome da sua mãe também, não tem problema, tá? Vamos só trazer a história para que ela seja contada, tá? Queria dar um abraço também, mandar um abraço aqui pro Alexandre Garcia do Rio, que agradeceu também, achou bem legal a história do caso João Franco, né? Achou uma pena que trouxe efeitos negativos, né, pro senhor João Franco. No caso Vicente Lucindo, né, teve um comentário também da Flora, que falou que está adorando esses casos pouco conhecidos, né, que a maioria dos podcasts sempre fala dos mesmos casos, e a ideia sempre foi essa, viu, Flora? Trazer uma coisa diferente, né, porque senão a gente fica só falando dos mesmos casos
nos podcasts, sempre tratando os mesmos casos, sendo que tem outros casos, outras histórias tão legais quanto aí que ainda não tomaram a devida luz, né, a devida importância. Então, Flora, muito obrigado pelo comentário. No episódio da Vila Operária, né, o Breno Koshi, né, falou que a família dele trabalhou na mina onde é que aconteceu o caso, que ele ia perguntar aos tios dele. Breno, também, muito obrigado pelo comentário. E, por favor, se tiver alguma informação, manda por e-mail, manda pro WhatsApp, o Instagram. Eu sou acessível em todas as redes sociais, é muito fácil me achar. Ou Projeto Contato, ou Morgan Almeida, é muito fácil me achar na internet, tá? Então, se tiverem o interesse e a oportunidade, estou lá, tá? Para registrar essa história de vocês também. O Rodrigo de Macaé comentou também no caso do Vila Operária. Opa, faz episódios de 30 minutos ou mais, por favor, se der. Obrigado, super fã. Então, Rodrigo, muito obrigado, cara. É um pouco difícil pra mim falar tanto, né? Falar meia hora, mais de meia hora, assim. Eu sou um cara muito, não parece, mas eu sou muito tímido. Então é complicado pra mim ficar fazendo conteúdo tão longo. Então os casos que eu geralmente encontro também são mais curtos. Então eu não gosto de ficar enchendo linguiça, eu gosto de ser objetivo, né? E falar do caso sem floreio, sem ficar inventando em cima coisas que principalmente eu não sei. Mas espero que esse episódio de hoje, com os comentários, ele se prolongue mais, tá? Então, Rodrigo, obrigado. E vou procurar casos mais longos, sim, pra trazer pra gente, tá? Obrigado pela indicação aí. O Alexandre Garcia também, lá do Rio. Falou, boa, Morgan, Missing Time total, no caso de Vila Operária, né? Nosso protagonista, ele tem um episódio de Missing Time ali, que ele é abduzido durante a noite e só acorda no outro dia de manhã, com a sua esposa o acordando. Então realmente foi mais uma história que a gente não tem ideia o que aconteceu com o protagonista. O caso Bebedouro, né, foi o nosso episódio 36. Esse comentário, quando eu li, quase que eu caí da cadeira. Clara comentou nesse episódio, abre aspas, fico feliz em saber que a história do meu pai está até no Spotify. É uma história extraordinária. Claro, fiquei muito feliz com o seu comentário, sem palavras, tá? No caso do seu pai, né, eu sou de Belo Horizonte, então eu queria saber, né, o ponto de vista de vocês também, da família, né? Como é que se deu o dia a dia do seu pai após esse contato? Como é que foi a relação dele, de vocês, né, da família com ele, dele também, né, após esse trauma que ele passou dessa abdução? Como é que vocês lidaram com isso, sabe, no dia a dia? Como é que foi a vida de vocês? Teve muito impacto? Eu gostaria muito de registrar, claro, se fosse possível, um bate-papo com você, uma conversa sua, né, saber como é que sua família lidou com isso, né, porque a gente carece de informações, né, quando a gente faz essa pesquisa ufológica. A gente tem o contato, o relato, né, do protagonista, mas todo protagonista tem uma família, né, gente? A gente esquece de perguntar, tá, mas e a família? Como é que foi isso, né? Como é que a família lidou com isso? É uma situação muito traumática e espero um dia, claro, poder contar o seu ponto de vista, né? Como é que você viu o seu pai após esse momento, né? Como é que foi a vida de vocês? Eu sei que essa situação do caso que ele passou, da abdução, seu pai já era católico, então deixou ele mais fervoroso ainda, né? Ele teve mais certeza da sua fé depois daquele momento. Eu achei isso muito bonito, sabe? Ele ter essa fé para poder se apoiar, sabe? No momento de dificuldade, muita gente não tem isso. Então achei super legal. Muito obrigado, viu, Clara, pelo comentário. Pulando aqui pro episódio 33, Cidade Perdida Z. Nando, obrigado, Nando, pelo comentário. Ele comenta, abre aspas, irmão, gosto muito da sua narrativa, o áudio melhorou muito de qualidade, parabéns. A trilha sonora poderia ser mais suspense ou algo assim para dar mais imersão à história. Brigadão, viu, ô Nando? Realmente eu não cheguei a criar uma situação, um ambiente de muito suspense para não criar um clima, uma ambiência muito de terror, mas eu achei interessante e posso para um caso futuro trazer mais, sim. Achei super legal e muito obrigado pelo comentário. Então, gente, no geral é isso, não vou me alongar muito não. Muito obrigado pelos comentários, está sendo muito interessante. Eu tô gostando cada vez mais, né, de poder trazer esses casos, né, para a luz do podcast aqui. E quem sabe
ele entra aí como os casos mais comentados, né? Nosso estado, e eu tento bastante só falar dos casos de Minas, porque só Minas já tem muita coisa, já tem muita história, tem muito caso. Então, espero ter força e energia para trazer mais episódios cada vez mais interessantes e bacanas para vocês, beleza? Então, gente, muito obrigado. E considere-se mais uma vez participar do Apoia-se, né? Toda ajuda é super bem-vinda para os podcasts, né? A gente faz isso tudo de grátis, né? A gente dedica o nosso tempo de estudo, tempo de gravação, tempo que podia estar curtindo fim de semana, família, para estar lendo coisas de ufologia, pesquisando. Então, qualquer valor, qualquer ajuda ali é muito bem-vinda. Então, fiquem com Deus. Até a próxima e a gente se vê muito em breve, galera. Valeu!